Hoje, o UFOP Conhecimento vai conversar com o professor Alberto Fonseca. Ele é professor do curso de Engenharia Ambiental e coordena o projeto, calma que o nome é grande, Alternativas de Aprimoramento de Metodologias para o Cálculo de Compensação Ambiental. É esse projeto que a gente vai conhecer hoje. Boa tarde, professor Alberto. Boa tarde, cara. Primeiro, o que é a compensação ambiental? Olha, para chegar na explicação da compensação, eu vou dar um passo atrás para explicar o que está acontecendo. 100 anos atrás, nós saímos de uma população que a gente media na casa dos milhões para uma população que hoje está chegando em 8 bilhões. É um planeta finito, mas com uma população em explosão demográfica, né? E uma população que não só cresce, mas também precisa cada vez mais de recursos naturais e cada vez mais tipos de recursos naturais. Isso está mudando profundamente o território. Desde a década de 60 que nós temos visto aí estudos profundos alertando para o que a gente chama de crise ambiental. E um dos principais mecanismos para lidar com esse problema é o licenciamento ambiental, que é uma espécie de filtro decisório. Antigamente, quando você queria construir uma indústria, uma mina, uma hidrelétrica, algum projeto de desenvolvimento, você fazia uma análise técnico-econômica. Mas desde a década de 60, a gente está fazendo, além dessa análise técnico-econômica, a gente faz uma análise de viabilidade ambiental. Essa análise, ela geralmente se dá por meio de uma avaliação de impacto ambiental, que por sua vez vai subsidiar uma decisão governamental em relação à emissão ou não de uma licença ambiental. Ao caracterizar esses impactos, a gente identifica que tem diversos tipos de impactos. Impactos que a gente consegue mitigar. Por exemplo, você vai fazer uma indústria e aquela indústria vai, de alguma forma, gerar efluentes sanitários, efluentes industriais, água contaminada, vai emitir poluição atmosférica. E esses impactos eles podem ser mitigados instalando filtros, instalando sistemas de controle de poluição, tecnologias que reduzem o nível de poluição. São impactos que a gente classifica como mitigáveis. Outros impactos, porém, você não consegue mitigar, porque ele afeta o território e o meio ambiente de uma forma irreversível. Por exemplo, quando você constrói uma hidrelétrica e você tem que fazer a formação de um reservatório, aquele reservatório ele vai gerar uma supressão de vegetação, supressão de habitats de fauna e flora. Quando a gente tem esse tipo de impacto que não dá para mitigar, a gente costuma classificar ele como impacto que ele só é passível de compensação. Você não mitiga, mas compensa. Então a compensação ambiental entra finalmente nesse contexto, ou seja, nós precisamos aperfeiçoar as equações, os critérios, as ferramentas de cálculo da compensação ambiental. No Brasil, a compensação ambiental ela se dá de diversas formas, mas talvez a compensação mais famosa é a compensação ambiental da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi estabelecida por lei, ou seja, é mandatória, não é uma opção. Essa lei fala o seguinte, que grandes projetos, quando eles passam por licenciamento ambiental, eles precisam fazer uma análise da compensação ambiental, que você transforma impacto em dinheiro. Esse dinheiro, por sua vez, vai para o órgão público, que, por sua vez, aplica esse recurso, ou deveria aplicar esse recurso, nas unidades de conservação. A gente está querendo, nesse projeto da compensação, entender como que a compensação pode ser calculada de forma tal que ela é percebida pela população, pelas partes interessadas, como um bom cálculo. Porque esse cálculo é polêmico. E nós, cientistas, ficamos preocupados não se o valor está alto ou está baixo. A nossa grande preocupação é que a compensação seja consistente com aqueles impactos que a gente classificaria aí como não mitigáveis ou não recuperáveis, né? Sim, e você falando isso, como que a população percebe isso? Por exemplo, as pessoas que moram, às vezes, nas proximidades dessas áreas que necessitam de compensação. Existe um trabalho de fala também com essa população? Esse conhecimento chega para essas pessoas? Não, eu acho que não. Eu acho que é um pouco árido o assunto, sabe? Uhum. São assuntos que estão regulados em lei, tem equação, fórmula matemática, às vezes vier estatística. Esse tipo de discussão técnica sobre cálculo de compensação ambiental ainda é um assunto de especialistas.
da área. Há uma espécie de relação de amor e ódio da população brasileira com o meio ambiente. Porque o meio ambiente, ao mesmo tempo que ele é, assim como a gente hoje está num parque, a população que vem aqui, ela vem aqui, se sente bem, ela percebe os benefícios da natureza. Na hora que ela percebe que um projeto para sair ambientalmente melhor tem um certo custo a mais, aí a população começa a reclamar um pouco dessas soluções ambientais, né? Nós, pesquisadores, nós da universidade, nós temos que cada vez mais tentar traduzir o que a gente faz para uma linguagem assim mais acessível, para que a população perceba esses instrumentos na prática, compreenda a importância deles e de certa forma, isso vai ajudar até a legitimar o que está sendo discutido, a criticar, eleger vereadores, deputados, porque tudo isso que nós estamos falando, lá na ponta se transforma em lei. Professor, sobre o desastre, um dos maiores crimes ambientais que aconteceram na barragem do Fundão, em alguns distritos, né, da cidade de Mariana, aqui em Minas, você sabe se ali havia um processo de licenciamento ambiental? Ali não tinha um processo de licenciamento, ali eram vários processos de licenciamento, e tinham diversas licenças emitidas, algumas em processo de renovação. O que eu sei, assim, pela notícia de mídia, não estava envolvido nisso, mas o que eu sei é que o alteamento da barragem estava em processo de licenciamento ambiental, né? Porque a licença não é só para inaugurar uma indústria, uma obra. Você tem que manter a licença e você precisa renovar e alterar a licença à medida que ela vai expandindo, né? O licenciamento, ele não garante um desempenho ambiental por parte dos empreendedores, né? Ele ajuda a minimizar as irregularidades, mas nem de longe ele garante a ausência de irregularidade. Mas os órgãos ambientais brasileiros têm orçamentos baixíssimos. Geralmente é aquele órgão marginal da pasta, né? Que os analistas ambientais recebem menos, tem uma frota veicular menor, tem menos capacidade orçamentária para implementar programas. Isso afeta profundamente o licenciamento ambiental e seus vários microinstrumentos vinculados com a compensação ambiental. E falando sobre mudanças nos territórios, assim, o seu projeto flerta com outras áreas? Igual você falando agora sobre a população, sobre a necessidade de conscientização da conservação, da importância desse espaço, né, inclusive da saúde das pessoas. Eu diria que é mais que um flerte, eu diria que nós temos uma relação promíscua com diversas áreas do conhecimento, né? Não é à toa que o nosso laboratório lá se chama Laboratório Interdisciplinar de Gestão Ambiental. A nossa área da engenharia ambiental, das ciências ambientais, ela é, por definição, interdisciplinar, né? Porque se esses instrumentos eles forem fragilizados, nós corremos o risco de estar incentivando novos desastres. Eu diria que a tendência nossa é, infelizmente, termos mais desastres, dada essa atmosfera política de enfraquecimento dos instrumentos de controle ambiental, como o licenciamento ambiental. A área de meio ambiente, cultura e arte são áreas desvalorizadas, né? Eu acho que o amadurecimento do povo brasileiro, inevitavelmente, virá junto com uma valorização do meio ambiente, né? Por que eu tenho essa confiança? Porque é assim que se dá nos países mais desenvolvidos do mundo, né? Há uma correlação muito nítida entre maturidade socioeconômica, cultural e proteção ambiental. Sim, eu acho que a nossa conversa aqui talvez seja um passo para isso, né? Seguir acontecendo vagarosamente, com paciência e acreditando. Eu quero agradecer muito sua presença, professor Alberto, a nossa conversa aqui no FOP Conhecimento. Desejamos muito sucesso ao projeto e que esse flerte com outras áreas ele continue acontecendo, que a gente continue conversando aí, tanto com quem é da engenharia, é da ambiental, mas está todo mundo no planeta e a gente precisa estar atento a isso. Muito obrigada. Eu que agradeço.